Olá pessoal, tudo bem? Passando aqui para mais um vídeo informativo. Hoje nós vamos falar sobre as barreiras que impedem a inclusão de forma efetiva e plena para as pessoas com deficiência. Estudos apontam que mais de 45 milhões de pessoas com deficiência são impedidas de realizar as suas atividades com autonomia e em condições de igualdade como qualquer outro sujeito por conta das barreiras que enfrentam, que muitas vezes não são colocadas em evidências. As pessoas falam muito sobre inclusão, muitas pessoas brigam pela inclusão dos seus familiares, dos seus filhos, de amigos, mas muitas vezes, mesmo por conta de estarem buscando essa inclusão, ainda assim os direitos das pessoas muitas vezes são impedidos por conta dessas barreiras. E que barreiras seriam essas? Nós temos as barreiras urbanísticas, nós temos as arquitetônicas, que são assim barreiras que realmente impedem que as pessoas estejam ocupando os lugares para ter acesso aos serviços públicos, para trabalhar, para estarem ocupando algum cargo, porque muitas vezes é um cadeirante que não tem uma rampa para subir, é uma pessoa com deficiência visual que não tem os devidos pisos adaptados para que ela possa se locomover naquele espaço. Nós temos também as barreiras de locomoção, de transporte. Os transportes muitas vezes não são adaptados de forma a atender às necessidades das pessoas com deficiência. E quando são, não são em sua maioria, é uma minoria e não dá para atender a todo o público que necessita daquele serviço. Nós temos também as barreiras de comunicação, que é quando a pessoa com deficiência visual ou com deficiência auditiva não consegue se comunicar por conta das barreiras que existem para que ela possa participar de forma efetiva e comunicativa no espaço no qual ela esteja inserida. Então, é uma empresa, é uma escola, é até mesmo repartições públicas que não tem um intérprete ou que não possibilite a ela alguma forma dela estar se comunicando de forma efetiva e adequada. Temos também as barreiras da informação. Muitas vezes é questão de ignorância, outras vezes é por conta mesmo da pessoa não ter conhecimento sobre o assunto ou não desejar ter, que é as informações que as pessoas com deficiência necessitam para estar buscando solucionar seus problemas de ordem pessoal, profissional, financeira, não consegue. Então, são várias as barreiras que impedem que as pessoas com deficiência desenvolvam a sua autonomia e se desenvolva de forma a contribuir para o seu desenvolvimento quanto ser humano, quanto profissional, ou até mesmo como membro de uma instituição a qual ela esteja inserida, tanto de ordem acadêmica quanto profissional. Então, muitas pessoas com deficiência, elas acabam vivenciando situações de constrangimento
no seu dia a dia por conta dessas barreiras. Porque uma pessoa que não consegue se comunicar, que não consegue se locomover, que não consegue ser compreendida, que existem situações que a impedem de ter acesso àquilo que ela deseja e que ela precisa, muitas vezes ela vai passar por constrangimento por conta da sua deficiência e por conta de não ter o acesso necessário para que ela tenha os seus direitos garantidos. Barreiras nós consideramos todos os obstáculos, tanto de ordem, perceptíveis ou não, que impede o sujeito de se desenvolver ou de obter os mesmos direitos em igualdade com as demais pessoas. Então, tudo aquilo que me impossibilita de estar em igualdade de competição com outra pessoa, com outras pessoas, isso são barreiras que existem e que me impedem de estar na mesma posição que o outro. Nós também vamos chamar atenção para as barreiras que acontecem no ambiente educacional e que é algo que está, assim, sendo muito visível ultimamente para nós profissionais, quando somos procurados muitas vezes por pais que estão decepcionados, desanimados, frustrados com a forma como os seus filhos são recebidos nos ambientes educacionais. Nós sabemos que a exclusão ela acontece em diferentes ambientes, por conta das diferentes barreiras que existem. Mas nós precisamos entender que existem também muitas barreiras que são de ordem das mentalidades do ser humano. As pessoas estão evoluindo tecnologicamente, estão se desenvolvendo em vários outros quesitos, mas a mentalidade parece que estacionou, não se desenvolve, porque muitas pessoas vêm trazendo paradigmas, preconceitos, estigmas de gerações passadas e insistem em mantê-las, muitas vezes desrespeitando direitos, constituições, leis que dão o direito da pessoa com deficiência de ir e vir. Então é preciso que nós também tenhamos a preocupação de conscientizar e de fazer com que as pessoas que ainda pensam dessa forma preconceituosa e discriminatória, que elas possam fazer uma autorreflexão, uma autoavaliação com relação às suas atitudes, à forma de pensar em relação às pessoas com deficiência. Então, quais são as barreiras, muitas vezes, que os pais vivenciam quando precisam fazer a matrícula do seu filho que apresenta alguma deficiência? Muitas vezes essa barreira ela já vai se dar origem no momento da matrícula. Às vezes esses pais chegam à escola e ouve do gestor que não há vaga, que não há pessoas preparadas, que não tem um suporte adequado na parte arquitetônica, que não existe suporte humano e físico para essa criança. Então coloca inúmeras barreiras para impedir essa família, esses pais de estarem matriculando essa criança. Mas quando é permitido, digamos assim, essa matrícula,
normalmente essa criança começa a enfrentar outras barreiras dentro do ambiente educacional. Às vezes, é a imposição dos profissionais em estar fazendo adaptações curriculares, adaptações de atividades, adaptações de avaliações. Então, essa criança, de certa forma, ela não consegue se desenvolver, ela não consegue competir em posição de igualdade com os demais, porque ela é negada o direito de adaptações adequadas e necessárias que atenda à sua deficiência. Nós temos também os preconceitos e os estigmas, muitas vezes de ordem de gestores, de professores, de equipe de apoio e até mesmo dos coleguinhas de classe ou dos pais dos coleguinhas de classe. Então, mais uma vez, essa criança se sente constrangida, se sente diferente, se sente humilhada, não percebe que ela é bem-vinda, que ela é acolhida e muitas vezes a percepção de tudo isso que está acontecendo ao seu redor a impede de prosseguir, de se desenvolver com autonomia, uma vez que ela percebe que não é acolhida como merece, como deveria e como ela gostaria de ser. Nós temos também as barreiras de falta de suporte. Muitas vezes essa criança vai precisar de suporte físico, de adaptações de mobílias, suporte físico de um cuidador, de um mediador, e a escola também não terá essa disponibilidade. Então, como que eu vou manter uma pessoa com deficiência em um ambiente onde não é oferecida para ela os suportes necessários para que ela se desenvolva com autonomia, para que ela construa o seu aprendizado, para que ela se desenvolva como qualquer outro sujeito. Nós também temos as barreiras das adaptações de materiais adequados. Muitas vezes aquela criança vai precisar de um material adequado para trabalhar o seu conhecimento, não vai ser de forma igualitária aos demais. De repente é uma criança que vai precisar de uma mesa adequada, vai precisar de um quadro adequado, um suporte para lápis, para caneta de forma adequada, e existem essas barreiras. Sendo que nós sabemos que a escola nunca vai estar esperando por uma deficiência em específico. Muitas vezes a escola vai precisar se adaptar quando essa criança chegar. Mas nós podemos já estar pensando na parte arquitetônica, na questão das múltiplas deficiências que nós nos deparamos no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Então, ir já se adaptando, criando uma logística que atenda a essas necessidades. Então, não é dizer para os pais que a escola não está preparada, que os profissionais não estão preparados, qualificados. Muitas vezes vai precisar de boa vontade para que nós buscamos conhecimento, nos aperfeiçoamos, nos capacitamos para estar oferecendo o nosso melhor quanto gestor, quanto educador, quanto pessoal de apoio, e estarmos também ensinando para os colegas de classe a questão de valores, do respeito, da empatia, da solidariedade, da amizade. Então, nós precisamos entender
que quando chega um aluno com necessidades educacionais especializada em sala de aula ou uma criança com deficiência, ela traz para nós muito conhecimento, muita aprendizagem. É uma diversidade de informações, às vezes de cultura, de conhecimento, que vai nos agregar novos aprendizados, novos conhecimentos. Então, essa criança ou esse adolescente com deficiência, ele vai estar aprendendo com o ambiente, com as pessoas, mas nós, sem sombra de dúvidas, vamos estar também adquirindo muito aprendizado com elas. O que nós precisamos é mudar a nossa mentalidade, a mentalidade de muitas pessoas que ainda carregam consigo valores desnecessários, preconceitos que não vai fazer com que a pessoa progrida ou evolua de forma positiva. Então, nós precisamos acolher quem quer que seja. Todos nós temos o direito de estar e ocupar o lugar que desejarmos estar. E o mais triste, que às vezes a gente percebe, que muitas vezes os nossos pequenos, eles não têm preconceito, eles não têm discriminação, eles não sabem o que é exclusão. Mas nós, quanto adultos, carregados de preconceitos, de estigmas de gerações anteriores do passado, nós ensinamos isso para os nossos filhos e isso é lamentável. Então é importante que nós estejamos abertos a evoluir a nossa mente também. Se nós temos preocupação de evoluir em tantos outros quesitos de nossa vida diária, por que não evoluir a nossa mentalidade de forma a nos tornarmos seres humanos mais empáticos, mais solidários, mais respeitosos com as outras pessoas? E eu não direciono isso só para pessoas com deficiência, não. Para o idoso, para a gestante, para a criança, enfim, nós devemos respeitar e ter empatia com qualquer pessoa que estiver no mesmo ambiente que nós, que quiser frequentar o mesmo lugar que nós. Nós precisamos entender que todos podem e devem ser respeitados nas suas especificidades, nas suas singularidades. Nós somos seres únicos, com características muito singulares, muito próprias. Então, uns vai ter mais habilidade, outros menos. Um vai ter uma determinada deficiência, outro não. E tá tudo bem. O importante é sempre respeitar. Nós muitas vezes vamos discordar, não vamos aceitar muitas coisas, mas o respeito é algo que nós precisamos colocar em prática. Nós precisamos executar e nós precisamos também disseminar esse valor tão importante para viver em sociedade para os nossos filhos também. Um abraço carinhoso, boas reflexões e não permita que o seu pensamento seja uma barreira para que a inclusão aconteça de forma efetiva e plena na vida das pessoas. Um abraço carinhoso.